Você já reparou como, de repente, uma pessoa querida parece não ser mais a mesma? Talvez tenha sido um esquecimento estranho, uma mudança de humor inesperada ou até aquele olhar perdido que a gente não sabe explicar direito. É nesses momentos que o coração aperta e a gente se pergunta: será que isso é apenas coisa da idade? Ou pode ser algo mais sério acontecendo? Hoje eu queria conversar com você sobre algo que toca diretamente a vida de quem já passou dos 60, 70, 80 anos e também de quem convive de perto com pais, avós ou até amigos mais velhos. Estou falando da confusão mental. Pode parecer um termo pesado, mas não precisa ser visto como um bicho de 7 cabeças. Na verdade, reconhecer os sinais é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, tudo fica mais claro e a gente sabe melhor como cuidar, como apoiar e como buscar ajuda no momento certo. A confusão mental muitas vezes chega de mansinho. Ela pode aparecer depois de uma noite mal dormida, de uma gripe mais forte, de um novo remédio ou até de algo simples como a falta de água no corpo. Só que para nós, que olhamos de fora, o impacto pode ser grande. Ver alguém que sempre foi firme e lúcido começar a se perder em detalhes pode ser doloroso, mas é aí que mora a importância. Entender esses sinais não é apenas questão de saúde, é um gesto de amor. Eu lembro de uma vez em que uma vizinha comentou sobre o pai dela, um senhor de 82 anos. Ele sempre foi muito organizado, daqueles que anotava até a hora de tomar os remédios em um caderninho. Mas, de repente, começou a esquecer se já tinha tomado ou não. Tomava 2 vezes a mesma pílula ou simplesmente deixava de tomar. No começo parecia apenas distração, mas com o tempo ela percebeu que algo mais estava acontecendo. Esse pequeno detalhe, que para muitos passaria despercebido, foi o sinal de que ele estava entrando em um estado de confusão mental. E por que isso é importante para nós? Porque reconhecer cedo pode mudar tudo. Quando a gente percebe rápido, é possível ajustar um tratamento, mudar um medicamento, tratar uma infecção escondida ou até evitar que a situação piore. Mas quando a gente deixa passar, corre-se o risco de colocar a pessoa em perigo, seja pela fragilidade física, seja pelo sofrimento emocional. Você já percebeu como o tempo e o espaço podem se embaralhar para um idoso em confusão? É como se o relógio e o calendário, que sempre foram guias tão claros, de repente ficassem embaçados. Uma senhora que sempre acordou cedo para preparar o café pode de repente achar que está no meio da noite. Ou um avô que sempre caminhou pelo mesmo bairro pode se perder na esquina de casa. Isso não é apenas esquecimento comum. É uma desorientação que precisa da nossa atenção. E tem algo curioso nisso. Muitas vezes, esses episódios acontecem de forma repentina. Hoje está tudo bem, amanhã parece que o chão desapareceu. É diferente da demência, que avança devagar, quase silenciosamente. A confusão mental pode ser um estalo, um alerta que surge de repente, mas que, se tratado, pode até desaparecer. Outro ponto que costuma chamar a atenção é a mudança no humor. Imagine aquela pessoa tranquila, calma, que de repente se torna agitada, irritada ou até mesmo agressiva sem motivo aparente. Ou o contrário, alguém que sempre foi mais ativo e falante, que passa a ficar quieto, desligado, sem vontade de interagir. Essas transformações repentinas não são apenas fases ou manias. Elas podem ser o corpo e a mente pedindo socorro. Eu costumo comparar a confusão mental com um rádio antigo. Sabe quando a gente tenta sintonizar a estação certa, mas só ouve chiado e ruídos no meio da música? É assim que o cérebro funciona nesses momentos. A mensagem existe, mas não chega limpa, não chega clara. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Agora, você pode estar pensando: mas como eu vou diferenciar um esquecimento normal da idade de algo mais sério? Essa é uma das perguntas mais importantes. Esquecer onde colocou os óculos, por exemplo, é comum. Agora, esquecer o que os óculos servem
ou não lembrar como voltar para casa, isso já acende um sinal vermelho. É nesse detalhe que mora a diferença entre o natural e o preocupante. E olha, não é só a memória que denuncia. Às vezes é na maneira de falar. A dificuldade em encontrar palavras simples, em montar frases que antes vinham com facilidade, é um alerta. É como se o fio da conversa fosse se rompendo aos poucos, deixando buracos no meio das frases. Isso pode causar frustração tanto para o idoso, que sente que não consegue se expressar, quanto para quem está ouvindo, que não entende o que está acontecendo. Eu sei que falar disso pode trazer um aperto no peito. Afinal, ninguém gosta de pensar que uma pessoa amada pode estar passando por esse tipo de dificuldade. Mas quanto mais cedo a gente reconhece, mais chances existem de intervir, de cuidar e de preservar a dignidade dessa fase da vida. E dignidade, no fim das contas, é o que todo mundo deseja ter até o último dia. Agora, talvez você esteja lembrando de alguém que apresentou alguns desses sinais. Pode ser um detalhe pequeno, algo que você achou estranho, mas que não deu tanta importância. Guarde esse pensamento, porque nos próximos momentos da nossa conversa, quero te mostrar como esses sinais podem se revelar de formas diferentes e como estar atento a eles pode mudar completamente a vida de quem você ama. Você já percebeu como pequenos detalhes, quando somados, podem contar uma história inteira? É assim com a confusão mental. Às vezes, ela se esconde em coisas tão simples que, se não estivermos atentos, deixamos passar, como se fossem apenas manias da idade. Só que, no fundo, esses sinais estão tentando nos dizer algo. E se você está achando esse conteúdo útil, contribua com seu like. Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Outro aspecto que chama a atenção é a dificuldade em realizar tarefas do dia a dia. Imagine uma pessoa que sempre cozinhou para a família com aquele tempero especial, que nunca esquecia o ponto do arroz ou a medida do sal. De repente, essa mesma pessoa começa a se atrapalhar na cozinha. Erra os passos de uma receita que já conhecia de cor, esquece o fogo aceso, deixa o café transbordar. Esses tropeços não são apenas descuidos. Eles revelam que a mente está perdendo parte da clareza necessária para organizar cada etapa de uma atividade. E não se trata só de cozinhar. A confusão mental pode aparecer quando a pessoa vai ao mercado e não sabe mais o que comprar, ou quando entra no banheiro e não se lembra da sequência de como se preparar para o banho. É como se tarefas antes automáticas agora se tornassem labirintos sem saída. Para quem vive isso, a sensação pode ser de frustração. Para quem acompanha, pode gerar preocupação, medo e até cansaço. Eu lembro de uma amiga que contou sobre a mãe dela. Dona Rosa sempre foi independente, fazia questão de cuidar da casa sozinha. Mas um dia, no meio da arrumação, começou a passar pano no mesmo canto da sala várias vezes, esquecendo de terminar o resto. Quando perguntaram o motivo, ela simplesmente respondeu: "Eu não lembro onde já limpei." Esse detalhe, que pode parecer até curioso, foi um dos primeiros sinais de que a mente dela estava se confundindo. Outro ponto delicado é a comunicação. Já reparou como uma conversa pode se tornar um desafio para quem está confuso? É como se as palavras escorressem pelos dedos antes mesmo de serem ditas. O idoso começa uma frase, mas não consegue terminá-la. Procura por palavras simples e não as encontra. Às vezes o que sai é desconexo, como se fosse outra língua. Isso pode ser angustiante, porque a pessoa sente que ainda tem pensamentos e sentimentos, mas não consegue traduzi-los em palavras claras. Para quem ouve, pode parecer apenas esquecimento, mas não é. É a ponte da comunicação que está se quebrando aos poucos. E essa ponte é essencial, porque é através dela que a gente compartilha não só ideias, mas também afeto, memórias e histórias. Quando ela falha, todo o relacionamento ao redor sofre.
E como se não bastasse, a confusão mental também pode mexer com a forma como o idoso percebe o mundo. Já ouviu falar de pessoas que relatam ver coisas que não estão lá, ou ouvir vozes que ninguém mais escuta? Essas alterações na percepção sensorial são assustadoras, tanto para quem as vivencia, quanto para quem está por perto. Pense por um instante. Se você está sentado na sala e de repente acredita que tem alguém estranho entrando pela porta, o medo é real, mesmo que seja uma ilusão. Para o idoso, essa experiência pode ser perturbadora, causando ainda mais ansiedade e agitação. Nesses momentos, não adianta apenas dizer, isso não existe. O que a pessoa precisa é de acolhimento, segurança e, claro, de avaliação médica, para entender o que está acontecendo. E é justamente nessa linha que surge outro sinal forte, a agitação repentina. Um senhor que até então estava calmo, pode, sem motivo aparente, levantar a voz, bater portas, recusar cuidados ou até se tornar agressivo. Isso não significa que ele se tornou uma pessoa ruim ou ingrata. É apenas o reflexo da confusão interna que o corpo e a mente estão enfrentando. Como se a mente fosse uma estrada cheia de buracos e cada passo gerasse uma reação desproporcional. Mas eu quero te contar algo importante. Apesar de tudo isso parecer assustador, a confusão mental não é uma sentença definitiva. Muitas vezes ela é passageira, reversível e pode melhorar quando a causa é tratada. Por exemplo, uma simples infecção urinária, que para uma pessoa jovem gera apenas incômodo, em um idoso pode desencadear confusão mental intensa. E depois que a infecção é tratada, a clareza volta. É como limpar o vidro embaçado de uma janela. De repente, aquilo que parecia nebuloso se torna nítido novamente. Só que para isso acontecer, alguém precisa notar o problema, buscar ajuda e agir. E esse alguém pode ser você, ao prestar atenção nos detalhes e não deixar os sinais passarem despercebidos. Outro ponto que muitas vezes escapa do olhar é a influência dos medicamentos. Já reparou como, quanto mais a idade avança, mais remédios costumam fazer parte da rotina? São comprimidos para a pressão, para o coração, para a diabetes, para dormir, para a dor. Só que esse excesso pode virar um terreno perigoso. Um remédio que ajuda de um lado pode causar confusão do outro. A interação entre várias medicações pode transformar a mente em um quebra-cabeça difícil de montar. E aí eu volto para a imagem do rádio antigo. Às vezes, não é o rádio que está quebrado, mas apenas a sintonia que foi atrapalhada por interferências. Ajustar a frequência, nesse caso, é papel do médico, especialmente do geriatra, que tem um olhar treinado para equilibrar benefícios e riscos. E veja como tudo está conectado. O ambiente, a rotina, os cuidados diários. Mudanças bruscas podem ser um gatilho poderoso para a confusão mental. Imagine uma pessoa que viveu a vida inteira na mesma casa, com os mesmos móveis, a mesma rotina de horários. De repente, ela é internada em um hospital, cheia de barulhos, cheiros diferentes, luzes intensas, rostos desconhecidos. O impacto é enorme. A mente, que já estava mais frágil, perde suas referências e mergulha em confusão. É por isso que a estabilidade da rotina e do ambiente é tão importante. Pequenas coisas fazem diferença. Deixar um relógio grande e visível no quarto, manter um calendário na parede, preservar objetos familiares por perto. Isso ajuda a pessoa a se localizar no tempo e no espaço, reduzindo a sensação de estar perdida. E não pense que isso serve apenas para os outros. Nós também podemos nos ver nessa situação um dia. Afinal, o envelhecimento é uma estrada que todos percorremos, cada um a seu tempo. Por isso, compreender esses sinais não é só um gesto de cuidado com os outros, é também um investimento no nosso próprio futuro. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas o que eu posso fazer, na prática, quando percebo esses sinais? Como agir sem invadir, sem ferir a dignidade da pessoa que amo? Essa é uma das questões mais delicadas e, ao mesmo tempo, mais necessárias de serem discutidas. E é justamente sobre isso que quero seguir conversando com você, porque existem formas de lidar com a confusão mental que podem trazer mais segurança, mais conforto e até devolver qualidade de vida. Você já percebeu como tudo que falamos até agora se conecta com uma ideia muito simples, mas poderosa?
O cuidado com a mente é, na verdade, um cuidado com a vida como um todo. Porque quando a mente se confunde, não é só a memória que se perde, é também a sensação de segurança, de pertencimento, de estar presente no mundo. E isso mexe profundamente, não só com quem passa por isso, mas também com quem acompanha de perto. Por isso, identificar os sinais de confusão mental cedo é como acender uma lanterna no meio da noite. Ela não elimina a escuridão por completo, mas ilumina o suficiente para que possamos dar os próximos passos com mais segurança. E esses passos envolvem tanto o olhar médico quanto o cuidado humano, aquele que só pode nascer de quem ama de verdade. É curioso como às vezes pensamos que a solução para algo tão delicado precisa ser complicada, cheia de técnicas difíceis. Mas muitas vezes o que mais faz diferença é justamente o contrário, a simplicidade. Um ambiente organizado, uma rotina previsível, a presença de rostos familiares, palavras ditas com calma. Tudo isso pode reduzir a ansiedade e trazer de volta uma sensação de clareza. É como dar ao cérebro uma estrada mais reta, sem tantas curvas inesperadas. Eu lembro de uma história que ouvi de uma família. O pai, já com episódios frequentes de confusão, ficava muito agitado sempre que mudavam os móveis de lugar. Um dia, resolveram manter tudo exatamente como estava, sem alterar a posição dos objetos. A partir dali, as crises de desorientação diminuíram. Foi um detalhe simples, mas que trouxe paz. E veja, não foi um remédio caro, não foi uma tecnologia sofisticada, foi apenas atenção ao que realmente importava para aquele homem, a familiaridade do seu espaço. Outro aspecto essencial é o diálogo com os profissionais de saúde. Muitas vezes, o idoso não consegue expressar bem o que sente, e é a família que precisa ser a voz dele diante do médico. Relatar mudanças de comportamento, quedas de memória, episódios de desorientação pode fazer toda a diferença no diagnóstico, porque quanto antes a causa é identificada, maiores as chances de reverter o quadro, ou ao menos reduzir seus impactos. E é importante também cultivar uma atitude de paciência. Sei que nem sempre é fácil. Cuidar de alguém com confusão mental pode ser desgastante. E não há problema em admitir isso. Mas a paciência é como um abraço silencioso. Ela transmite segurança mesmo quando as palavras não chegam. Quando você fala devagar, repete com calma, ou simplesmente segura a mão de quem está confuso, você está dizendo: você não está sozinho, eu estou aqui. E talvez essa seja a maior verdade de todas. Ninguém deveria atravessar a confusão sozinho. Porque o isolamento aumenta a fragilidade, enquanto a presença de alguém confiável é como uma âncora. Uma âncora que impede que a mente se perca por completo no mar da incerteza. Agora, pense em algo. Como você gostaria de ser cuidado se um dia você fosse passando por essa situação? Gostaria que alguém levantasse a voz? Perdesse a paciência? Ou preferia um olhar que transmitisse compreensão? Essa reflexão nos aproxima do que realmente importa, porque cuidar não é apenas garantir a sobrevivência, é também preservar a dignidade, o afeto e o sentido de estar vivo. E veja, quando falamos em confusão mental, não estamos falando apenas de uma condição médica, estamos falando de histórias de vida. Cada idoso que passa por isso tem um passado cheio de experiências, de conquistas, de amores e dores. Não podemos permitir que esses capítulos sejam esquecidos ou tratados como se fossem apenas um problema a resolver. Eles são parte da identidade daquela pessoa e merecem respeito. Você já reparou como, mesmo quando a memória falha, certas emoções permanecem intactas? Uma música pode despertar sorrisos,
O cheiro de um prato de infância pode trazer lágrimas. Uma fotografia antiga pode acender lembranças escondidas. Isso nos mostra que, mesmo na confusão, ainda existe luz. Ainda existem caminhos para alcançar a pessoa que amamos. Basta sensibilidade para encontrá-los. E é por isso que eu digo, não desista de buscar essa conexão. Se as palavras não funcionam, tente o toque. Se a lógica não resolve, tente a música. Se a memória se apaga, tente a emoção. Porque sempre há uma fresta por onde o coração consegue falar, mesmo quando a mente se perde. Agora, antes de encerrarmos essa nossa conversa, quero deixar uma mensagem para você. Cuidar de alguém com sinais de confusão mental pode ser um desafio enorme, mas também é uma oportunidade. Uma oportunidade de exercitar a paciência, a compaixão, a empatia. Uma oportunidade de mostrar na prática o quanto o amor é mais forte do que qualquer esquecimento. E se você está no outro lado, talvez vivendo seus próprios lapsos, sentindo que às vezes a mente falha, eu quero te dizer algo. Isso não define quem você é. Você continua sendo a soma da sua história, dos seus afetos, dos seus gestos. Você continua tendo valor, dignidade e importância. Nunca se esqueça disso. A confusão mental pode ser um visitante inesperado na vida, mas ela não precisa roubar a essência de quem nós somos. Com atenção, cuidado e amor, é possível atravessar esse momento com mais serenidade. E eu gostaria de encerrar te convidando a participar dessa conversa de maneira ainda mais próxima. Se você já passou por isso, se tem alguém na família com esses sinais, ou se tem dúvidas sobre o assunto, compartilhe a sua experiência nos comentários. Ela pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se você achou que esse conteúdo pode abrir os olhos de alguém especial, envie esse vídeo, porque às vezes uma informação simples pode mudar uma vida inteira. No fim das contas, o que fica é isso: cuidar uns dos outros, reconhecer os sinais, agir com amor. É isso que nos torna verdadeiramente humanos. Curta, se inscreva no canal Vida Lúcida e ative o sino para continuar recebendo toda semana conteúdos como este. Sua participação ajuda a manter esse espaço vivo e útil para milhares de pessoas. Obrigado por me ouvir até aqui. E seja bem-vindo ao Vida Lúcida. E assista a esse próximo vídeo que também está simplesmente esplêndido.